Meu nome é Leandro, hoje eu tenho 37 anos, sou casado com a Thaís, que tem 39. Bem, há 2 anos atrás eu estava noivo da Thaís. E estando noivo, a gente deu entrada num apartamento. O apartamento ainda estava no chão, ainda estava na planta, né? E foi o tempo suficiente da gente ajeitar nosso casamento, da gente fazer a cerimônia, a festa, tudo lá certinho. E o que aconteceu? O nosso apartamento ficou pronto, ficou lindo. Foi um apartamento maravilhoso que a gente conseguiu comprar lá no bairro do Meia, aqui no Rio de Janeiro, na cidade grande. E o que aconteceu? O apartamento pronto continuou com algumas unidades ainda à venda. Aí meu sogro foi lá e comprou. Meus pais foram lá, compraram. Meus pais moram no quarto andar, no mesmo bloco que a gente. E a gente mora no segundo. Meus sogros moram no bloco ao lado, porém moram mais ali no terceiro andar, né? E praticamente a família toda estava morando no mesmo condomínio, né? E era todo dia tinha gente da nossa família lá. Tava lá nossos pais, nossos sogros, meu cunhado, o tempo todo lá. O tempo todo ia na minha casa, todo dia, praticamente. A gente não tinha mais. Faltava pouco um dia falar. Olha, tem como. A gente quer dar uma descansada e tal. A gente falar assim, né? Tentar ser mais delicado. Só que as pessoas não se mancavam. Um dia, a gente fez um almoço lá em casa. Eu tenho um cunhado que é porco, sujo e imundo, mas muito porco. Sabe o que ele fez? Ele excluiu uma pessoa ali da mesa, mandou ela sentar ali no sofá, no chão, para deixar a cachorrinha dele ali. Que cara porco, sujo e imundo. Primeiro cachorro nem come na mesa. Começa por aí. O cara era muito sujo e imundo, não arrumava emprego, também era vagabundo, desculpa aí eu falar assim. E era desse jeito, o cara era tão sem vergonha que um dia ele ia acabar tonto de tanta volta que ele gostava de dar nos outros. Aí sabe o que aconteceu? A gente ia lá, todo dia tava lá. Eles não avisavam não. Chegava da 8 da manhã, tava lá, pem, a campanha tocando. Eu tinha que atender. Ou era meu sogro, ou era os meus pais. Aí, ou então meu cunhado, né? Meus cunhados, meus irmãos, tava lá. Sempre tinha que ter alguém da família lá. E aí o que acontecia? Era lá tomando café lá em casa, era não sei, e ele não ajudava não levava um pão para tomar café ali. Eram os mais inconvenientes possíveis. E o que me deu mais raiva é que meus pais não me ensinaram isso, e são assim. Como é que é isso? O que me dá mais é, o que é mais triste é isso. E aí o que aconteceu? Meu sogro, a gente tinha uma filha de 5 anos. Meu sogro, o tempo todo, ele não. Toda a conversa ele tinha que falar safadeza e sem vergonhice. Ao ponto da minha filha, na escola, falar um negócio, repetir um negócio que ele falou, e aí a professora me chamar. Eu falei, onde é que você está aprendendo isso? Ah, o vovô tá falando isso aí. Aí cheguei para ele e conversei. Que negócio é esse aí que você tá falando para minha filha aí? Pô, toma jeito, você tem idade para ser meu pai, você não pode mais estar com essas coisas. Você tem que ensinar que criança não pode falar isso. Você tá. Criança tende a imitar os adultos. Aí eu falei com ele falou, não, tá bom, tá certo. Mesma coisa que falar, continuar xingando, falar um palavrão, continua. Aí o que aconteceu? Eu sou oficial da Marinha, né? E minha esposa é médica pediatra. Eu fui transferido dali para a região dos lagos. Aí o que a gente fez? Tivemos que se mudar dali.
Mudamos para uma casa lá no, perto de, entre Jaconé e Cabo Frio, por ali na região dos lagos. E aí, o que aconteceu? Chegando ali era uma casa muito linda. Na minha casa, eu construí minha casa com piscina, mas era de frente para a praia. Era só você abrir a porta de casa, você já estava na praia, lá. Aí o que aconteceu? Eu tava lá, curtia, era natural eu chegar em casa do trabalho e ver minha esposa e minha filha lá na praia. Né? Que a praia era praticamente uma rua que você atravessava da minha casa e era praia. Aí o que aconteceu? Um belo dia estamos lá, isso era fim de ano, quase de novembro, indo para dezembro, eu vejo uma caminhonete e tava lá boia, prancha de surf, caixinha de isopor, tudo vindo em direção à nossa casa. Aí quando desce ali, quem tá lá? Meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu pai, meus cunhados, a família toda, meus tios, tudo ali. E eles chegaram sem avisar. Aí eu falei, eu falei, vocês vieram passar um final de semana? Não, vieram passar uns dias. Mas não foram uns dias não, foram quase uma temporada. Era fácil eu sair para fora de casa, eu sair de casa, jogando assim, e ver algum parente ali na praia, então ali na piscina. Era natural. O pessoal dormia, dormia tarde, acordava depois do meio-dia, saía de casa e não... Eles não eram capazes de comprar uma coisa que estava faltando lá. Não eram capazes de fazer isso. De pegar uma vassoura para varrer a casa. Era o tempo todo batendo perna. Eu e minha esposa que fazia tudo. Os caras eram folgados até não aguentar mais. Aí o que aconteceu? Chegou lá, passado algum tempo, nada deles falar de ir embora. Eles passaram Natal, Ano Novo e Carnaval lá. Tava quase indo para março. Meu cunhado e minha cunhada foram embora porque meus sobrinhos iam começar a estudar. Só por causa disso, porque senão tinha ficado lá mais um tempo. Meus sogros, meus pais ficaram lá mais umas 2 semanas e depois foram embora. Depois disso, a gente teve um pouquinho de paz. Mas aí, eu dei o troco neles. Sabe o que aconteceu? Estavam no meio da estrada. Aí, eles fazem uma chamada de vídeo. E falam assim, e aí, meu genro, estamos indo para aí de novo, vamos comprar bebida, não sei o quê. Eu falei, não, sogro, faz o seguinte, dá a meia volta, vai para casa, ou então se hospeda no hotel, porque a gente está saindo de viagem também. A gente botou uma roupa de frio, pegamos umas malas, para dar a impressão que a gente estava indo viajar, né? E minha esposa concordou, né? Falei, vamos fazer isso que eles estão ficando muito inconvenientes. Aí o que aconteceu? Chegando lá, eu falei, sogro, eu vou desligar porque daqui a pouco vai sair o voucher lá, a gente vai perder o voo. Vamos lá rapidinho. Aí desligamos. Aí a gente começou a ter mais momentos a dois. Eu quase me separei da minha esposa por causa disso daí. Quase. Aí, né? Vocês estão perguntando como é que eles iam na sua casa de surpresa. Meus pais e meus sogros tinham o endereço da casa. É claro, não ia negar isso a eles, que afinal de contas eram meus pais e os pais dela. Né? Aí eles estavam indo para lá. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, eles ficaram mais ou menos 1 ano e meio sem falar com a gente. Tinha festa de família, tudo, a gente era excluído, só por causa disso daí. Parece que meu sogro desconfiou que era mentira o que eu estava falando. Né? Parece que desconfiou, mas não era. Mas, assim, foi um jeito da gente não querer pessoa lá, porque a casa estava cheia de gente o dia todo dia. Né? E eles achavam que a gente estava desprezando eles e tal. Eu falei, e não era bem isso. Aí um certo dia, né, a gente se muda de lá de novo e a gente bota nossos 2 imóveis lá no Meia e lá em Cabo Frio para alugar.
a gente se muda lá para o Recreio, porque de novo eu sou transferido, né? Venho para cá. Aí o que que aconteceu? Um tempo depois, meus pais foram se chegando a mim, a gente se vê no churrasco de final de semana, dia das mães, dia dos pais, dia... Assim, eles aprenderam a ter mais limite com as pessoas. Eles entenderam que a gente precisa ter nosso momento a dois, meus pais também, meus sobrinhos. Uma vez ou outra meus sobrinhos brincam lá com meus filhos, a minha filha, né? E por aí vai, né? E a gente entendeu, a gente ficou assim, ó, a gente vai se ver de vez em quando, uma vez ou outra, né? Porque a família, ela tem que, a vida tem que seguir, né? A gente não pode ficar junto da família o tempo todo, né? E assim aconteceu, né? Hoje, graças a Deus, a gente está bem, de vez em quando a gente liga um para o outro, a gente conversa, né? Um mora um pouquinho distante do outro, é verdade, mas eu não deixo de ver meus pais, nem minha esposa deixa de ver os pais dela. A gente vai lá uma vez ou outra, né, pra gente falar, não, nós não esquecemos vocês, mas apenas a gente está seguindo a nossa vida. Mas não dá certo todo dia dentro um da casa do outro. Fala, pessoal, belezoca? Aqui quem está falando é o Carlos Blanco. Bem, essa história, ela remete um pouco ao que o pastor Cláudio Duarte falou numa pregação. Ele falou assim, quando você casar, não more perto dos seus pais e sogro, porque se você morar perto, eles vão na sua casa todo dia. E nem more muito longe, porque se você morar muito longe, eles vão lá passar alguns dias. Dito e feito o que aconteceu nessa história. Exatamente isso aí. Eles foram lá passar alguns dias. E no que eles foram passar alguns dias, tiraram um pouco a privacidade lá do casal. Bem, precisamos entender que os filhos, quando crescem, eles vão ter sua vida. Eles vão ter que seguir sua vida. Não é claro que não vão deixar de ser seus filhos. Não vão deixar. Você vai continuar se vendo uma vez ou outra, não vai ser como era antigamente, mas vai ter. Então é isso que você precisa entender, né? Para que você possa assim, não ficar com aquela síndrome de ninho vazio. Porque se você fica assim, desculpa eu dizer, você não está preparado para casar. A pessoa assim que não se vê longe dos pais, que não se vê... Hoje mesmo de manhã eu escutei uma história assim, de uma menina, né, que ela se casou, mas era o tempo todo sentindo falta dos pais. Ela queria até botar eles para morar junto. Eu falei, ó, simplesmente ela não amadureceu a ideia de casar ainda. Porque você casa, você tem que cortar o cordão umbilical. Enquanto aos parentes a mesma coisa, é bonzinho, é legalzinho, mas lá na casa deles, uma vez ou outra a gente se vê, uma vez ou outra, dia das mães, Natal, dia dos pais, um churrasquinho no final de semana, no máximo isso. Porque senão, uma hora, o convívio vai dar uma contenda, né? Na sua casa, você casou, salvo exceções a doenças, na sua casa é você, sua esposa, ou você e seu marido, né? E filhos. Agora, sogro, sogra, pai, mãe, cunhado, irmão, amigo, é bonzinho lá na casa deles. Entende? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que saber dosar bem isso daí, o convívio com seus parentes, né? Então, é isso aí. Esse é o conselho que eu tenho para dar, né? Comente aqui embaixo se você já teve parentes inconvenientes, que apareceu na sua casa sem avisar nada. Comenta aqui embaixo. Bem, mande sua história para mim nesse e-mail, né? Não é conta adulto, são histórias reais, baseadas em fatos reais, fictícias, né? Que tragam alguma lição de vida. Bem, eu vou ficando por aqui. Se inscreva-se no meu canal se você for novo aqui. Fique em paz, até mais e um abraço.